Fala, galera. Então, a aula de hoje eu vou falar sobre urbanização e planejamento urbano. Tá? É um assunto que tem sido muito cobrado pela UERJ, pelo Enem, então vale dar uma atenção a esse assunto. Quando acontece a urbanização? A urbanização acontece quando o crescimento populacional do espaço urbano é maior do que o crescimento populacional do espaço rural. Então, de novo, quando acontece a urbanização, tá? A urbanização acontece quando o crescimento populacional do espaço urbano é maior do que o crescimento populacional do espaço rural. Então, toda vez que esse crescimento é maior no espaço urbano, então está acontecendo o quê? A urbanização. Eu coloquei alguns slides aqui para a gente, eu preparei uns slides, né, para poder complementar a minha aula, né, e está trazendo outras informações em relação à constituição dessas cidades, né, o que é a cidade, né, o que acontece dentro da cidade, como aconteceu esse processo de urbanização, né, em cidades de países mais ricos, como aconteceu sua urbanização em cidades, né, de países mais pobres. Você vai ver que existe uma diferença, né, histórica. Eu trouxe aqui, né, o que é a cidade, né, geradora de identidades sociais e constituinte de novas formas de vida comunitária. Então, a cidade é muito mais do que pessoas e infraestrutura. A cidade é viva, né? Existe toda uma configuração ali dentro. Né? Alguns conceitos fundamentais da sociedade contemporânea derivam da noção de cidade, polis, né, política e civ, né, que vai estar relacionada à cidade, cidadania, civilização. Tá? A cidade como espaço de poder. Então, eu estou falando dessa troca política, o convívio, né? A cidade pertence às pessoas, né? E foram construídos pelas pessoas. Então, existe todo um contexto histórico envolvido aí, tá, galera? Aí eu trouxe aí uma observação mais embaixo sobre o mundo urbano atual, tá? Que está relacionado principalmente à questão da industrialização. Aí vamos, né, fazer um comparativo, galera, em relação a como essas cidades se desenvolveram nos países mais ricos e nos países mais pobres. Então, nos países mais ricos, as cidades, né, o espaço urbano começou a se desenvolver de forma mais intensa, né, no início lá da primeira Revolução Industrial. Então, estou falando lá do século XVIII. Não quer dizer, os países mais ricos, né, tiveram mais tempo para poder planejar as suas cidades. Isso não quer dizer que elas sempre foram lindas, belas e perfeitas. Tá? Se a gente pegar cidades, né, da Inglaterra, no início do século XVIII, elas também sofreram, né, com falta de planejamento urbano, a questão da sujeira, a da pobreza, também da desigualdade, sendo que eles têm um histórico aí de 300 anos para poder solucionar essas questões. Eles solucionaram muitas questões. Então, quando fala sobre o crescimento das cidades, né, do espaço urbano, nos países mais ricos, eles tiveram muito mais tempo de estar investindo e melhorar essa infraestrutura. Diferente, por exemplo, dos países mais pobres, né, que tiveram um grande boom, né, do seu espaço urbano, da cidade, do espaço urbano, depois da Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando da década de 50, 60 para cá. Então, não tem tanto tempo assim. Né? Lembrando que o Brasil, por exemplo, é um país de industrialização tardia. Nossa indústria começou a crescer realmente a partir da década de 50, 60. Então, a gente associa isso também a questão do crescimento das nossas cidades, né? Tem a relação também do êxodo rural no nosso país, que foi muito intenso, né? Durante a década de 60, 70, onde muitas pessoas saíram do campo para poder buscar melhores oportunidades de vida nas grandes cidades, né? Então, quer dizer, essas cidades cresceram sem um planejamento, sem um ordenamento, né? Sem a ação do Estado, sem políticas públicas, né? Para poder estar direcionando essas pessoas. Então, quer dizer, diferente, por exemplo, dos países mais ricos, que o processo foi mais lento, né, gradual, eles tiveram tempo para poder se adequar, investir em infraestrutura. Então, eu falo, pô, Antônio, então quer dizer que os países, né, periféricos, países mais pobres, não podem, né, de repente, melhorar esse ordenamento, essas políticas públicas? Pode sim, galera. Sendo que, infelizmente, né, existe a relação da questão de desigualdade, a falta de interesse, né, do poder público, né? São várias questões que eu poderia ficar uma hora falando aqui com vocês. Eu trouxe uma observação, né, da industrialização. O campo subordinou sua produção às necessidades da economia industrial e urbana, né, avanço do tecido urbano. Então, quer dizer, quando eu falo do tecido urbano, ele não se restringe apenas hoje ao espaço urbano, mas também, né, compõe essa malha, já alcança o espaço rural. Então, quer dizer, existe uma integração entre esses dois espaços. Tá? Aí, em 2014, 54% da população mundial já residia em áreas urbanas. Então, quer dizer, mais da metade da população mundial vive hoje, né, nas áreas urbanas. Então, existe um grande contingente de pessoas vivendo hoje, tá, né, nesse espaço urbano. Eu sei que o número de 2014
mas não é algo tão distante assim do nosso período, tá, galera? Eu trouxe alguns exemplos aqui das maiores aglomerações, né, de 2014 e quais vão ser as maiores aglomerações urbanas em 2030. Então, tiver Tóquio aí, né, como uma grande referência, tá, galera? Em Nova Delhi, na Índia, Xangai, Cidade do México. Repara que dessas cidades que vocês estão vendo aí, né, boa parte são de países, né, em desenvolvimento. Então, quer dizer, existe uma grande aglomeração de pessoas nessas grandes cidades, né? Então, eu estou falando de um deslocamento muito intenso, eu estou falando de um volume de pessoas muito grande se deslocando para essas grandes cidades, né? E ao lado eu tenho, né, a expectativa aí de 2030 desse nível populacional, né? O número de pessoas que vão se deslocar dessas grandes cidades, né? Então, fica aí esse gráficozinho para você depois dar uma olhada com calma. Na internet você acha tranquilamente esse gráfico, tá, gente? Aí eu coloquei para a gente aqui, o urbano é a cidade, né? A cidade como um espaço mais intenso de convivência humana, onde existe essa troca. Então, quer dizer, a cidade é muito mais do que só infraestrutura e pessoas, tá, gente? A urbanização, né, não só aumento da população urbana, mas também expansão de equipamentos e infraestrutura, né? Então, quer dizer, quando há o aumento, né, dessa população do espaço urbano, automaticamente também há o crescimento da infraestrutura dessa cidade. Aí, de novo, eu associo a questão do planejamento e a falta desse planejamento. Como essa infraestrutura se desenvolveu, para quem ela se desenvolveu, em que período se desenvolveu. Aí, de novo, a comparação dos países ricos com os países mais pobres. Como essa infraestrutura se desenvolveu nos países mais ricos, como essa infraestrutura se desenvolveu nos países mais pobres, né? De novo, pegando o caso da Inglaterra, né? Essas cidades que começaram a se desenvolver lá no século XVIII e foi algo mais lento, gradual, onde eles tiveram tempo a se adaptar e mudar o seu planejamento urbano. Então, né, fica essa dica aí quando você quiser comparar, né, o desenvolvimento do espaço urbano dos países mais ricos e dos países mais pobres. Eu coloquei para a gente aí, né, o que é conurbação. Áreas urbanas de várias cidades se integram, formando uma mancha urbana contínua. O melhor exemplo que nós temos, né, que normalmente os livros didáticos sempre colocam, né, é o ABC Paulista. Então, eu tenho uma malha urbana ali que se integrou. Eu tenho várias cidades que cresceram tanto em infraestrutura que elas se aproximaram, onde você tem uma grande mancha urbana contínua que está toda interligada por alguma logística, né, de transporte, de deslocamento de pessoas. Então, quer dizer, quando eu falo de conurbação, eu estou falando do crescimento dessa cidade a um ponto de ela se encontrar com outras cidades. Então, né, o exemplo do ABC Paulista é perfeito para explicar o que é a conurbação. Então, essa cidade se desenvolveu tanto que chegou ao ponto a se encontrar, né, em aspecto físico mesmo com outras cidades. Tá? Então, você tem esse ABC Paulista, né, em questão de crescimento urbano muito intenso, né, ao ponto de virar uma grande mancha urbana, tá bom? Então, gente, nesse slide eu vou explicar alguns conceitos, tá, que são muito importantes nessa questão dessa aula de urbanização. Que primeiro, né, de metrópoles, né, que a metrópole seria ali a principal cidade de uma determinada área, onde você tem maior circulação de pessoas, relações econômicas, de infraestrutura. Eu tenho as megacidades, né, que são aglomerações urbanas com mais de 10 milhões, então, não tem mais de 10 milhões de pessoas vivendo naquele espaço, eu posso considerar como uma megacidade. E as megalópolis, né, o que são essas megalópolis, gente? Eu lembro lá que eu falei da conurbação, que é a junção, né, na sua malha física de duas ou mais cidades. A megalópole surge a partir da conurbação de duas ou mais regiões metropolitanas. Então, né, nós temos aqui o caso do Rio de Janeiro e São Paulo, que é considerado megalópole. Eu posso falar, né, de Sansan, né, São Francisco e São Diego, nos Estados Unidos. Eu posso falar da Pizza, né, Chicago e Pittsburgh, também nos Estados Unidos. Eu posso falar na Europa, né, do Vale do Reno, que também une ali, né, áreas industrialmente bem desenvolvidas. Posso falar de Tokaido também, que é outro exemplo de megalópole. Então, assim, nós temos alguns exemplos aí para poder representar, né, o que é essa megalópole. Eu estou falando da junção de duas ou mais regiões metropolitanas, que elas cresceram tanto, que elas acabaram se integrando, né, na sua infraestrutura, na sua logística de transporte. Eu tenho um exemplo aqui, que eu separei, que é muito bacana, né, que fala dessa Boss Wash, né, que pega Boston e Washington, né, duas grandes áreas que estão interligadas
E só nessa região, dessa megalópole, tem mais de 50 milhões de pessoas. Então, olha só, né, o tamanho dessa megalópole Bosphorus, tá? Através das metrópoles também pode acontecer, né, a chamada metropolização. O que é essa metropolização? É a influência da metrópole, a principal cidade, e nas cidades que estão próximas. Né? Isso aconteceu primeiro, né, nos países mais desenvolvidos, eu falo aí no caso da Europa, eu posso falar de Nova York, nos Estados Unidos, e hoje também já acontece nos países, né, em desenvolvimento como o Brasil, que o caso aí é de São Paulo, que eu acho que acredito que é um dos melhores exemplos. Tá? Gráfico representa muito bem como esse crescimento urbano, né, tem acontecido nos países mais e menos desenvolvidos. Você repara que nos países menos desenvolvidos, essa linha ainda está em ascensão, né, em grande crescimento. Né? Isso representa muito bem a questão da indústria, né? Se desenvolvendo ainda nessas cidades dos países menos desenvolvidos. Então, ainda existem muitas pessoas que se deslocam para essas cidades, né, do espaço urbano, buscando oportunidades, melhorias de vida. Claro, existem os países periféricos industrializados, como o nosso, e existem os países periféricos que ainda estão nesse processo de transição. Né? Às vezes nem existe uma indústria expressiva. Então, é comum a gente falar sobre a questão da industrialização tardia, né? Mas no caso desses países, né, periféricos, é comum a gente falar sobre a urbanização terciária. Então, o que é isso? São pessoas que fogem dessas condições péssimas, tá? Ainda hoje, do espaço rural, em busca de melhorias, né? Elas, né, vão em busca de melhores salários, melhores condições, sendo que são países que ainda estão iniciando, é uma indústria inexpressiva, tá, gente? Então, não vão ter oportunidade para todas essas pessoas. Né? E você repara que nos países mais desenvolvidos, essa linha está se mantendo, né, bem similar durante o período da década de 50 e essa prospecção até 2050, né, numa relação aí de 100 anos. Então, por quê? Já houve um inchaço muito grande do espaço urbano. Então, hoje as indústrias estão buscando o quê? Outros lugares para poder se instalar. Então, nesses países mais desenvolvidos, se mantém constante essa linha, tá? Por quê? As indústrias hoje buscam, né, principalmente os países subdesenvolvidos e periféricos para poder se instalar. O crescimento dessas grandes, né, cidades, né, acabou também provocando um problema de favelização. O que é isso? É a ocupação de áreas irregulares, que está associada à questão da falta de políticas públicas, de ordenamento público, de estar orientando essas pessoas, né, e estar colocando essas pessoas em lugares adequados. Então, a gente não pode culpar esse processo de favelização às pessoas, né? O processo de favelização associado à questão da falta de política pública. E essas pessoas acabam indo morar onde? Né, em áreas regulares, né, em costas, próximo da margem de rios, e acabar sofrendo consequências, né, ruins, né, provocadas por efeitos naturais, né, que é da chuva, que acaba acontecendo essa enchente devido à questão do acúmulo de sedimentos nesses rios ou de lixo, né, e o deslizamento também, que é um efeito natural, e as pessoas que se encontram ali, infelizmente, acabam sendo, né, afetadas, né, por esses efeitos. Mudei o material aqui, que eu marquei para gente essa questão de periferia. Por quê? As pessoas acabam confundindo periferização com favelização, e que não é a mesma coisa. A favelização está relacionada à questão de ocupação de áreas irregulares. A periferização são áreas que estão distante da área central, sendo que nos países subdesenvolvidos, né, as periferias são compostas normalmente de pessoas do quê? Né, de baixa renda, pessoas mais pobres, que não conseguiram ficar nessas áreas centrais, porque são áreas, né, mais caras, um custo de vida mais alto, e acabaram morando distante do centro, né, em busca, né, de uma vida, vamos dizer assim, onde, né, a relação de custo seja menor, né, onde tenha moradia, onde tenham acesso ao mínimo de dignidade para poder ter, né, um imóvel, ter um local para poder morar. Ah, diferente, por exemplo, como nos Estados Unidos, né, que é comum em alguns estados, a periferia ser a área de pessoas de uma renda mais elevada, porque ela não precisa morar próximo da área central, não precisa morar próximo do seu trabalho, porque ela está buscando o quê? Uma qualidade de vida, mais segurança, e ela sabe que mesmo morando mais distante, existe um sistema de transporte que funciona, existe uma logística que funciona, então ela acaba buscando, né, um local mais distante, né, para ter uma melhor qualidade de vida. Então, assim, não podemos achar que periferização e favelização é a mesma coisa.
tá? As nossas periferias, sim, são áreas, né, na sua maior proporção, existem pessoas de baixa renda morando, tá? Né? Diferente, por exemplo, de alguns estados nos Estados Unidos, que pessoas, né, com uma renda mais elevada moram. Então, galera, agora eu vou para a última parte da aula, que são as classificações das cidades, né? Sítio, situação, função e origem, né? De uma forma breve, eu vou tentar explicar aqui para vocês, tá? Sítio está relacionado à questão topográfica, né? Aonde que essa cidade se desenvolveu, né? Qual a localização. E a situação em sítio acaba tendo uma aproximação muito grande, né, na definição, porque a situação está ligada, né, se essa cidade se desenvolveu numa região litorânea, se ela se desenvolveu numa região de serra, se é uma área marítima, se é uma área fluvial. Então, sítio e situação, né, são muito próximos nas suas definições. Então, de novo, sítio está ligado a uma questão da onde, qual localização, né, qual área topográfica essa cidade se desenvolveu. E a situação está relacionado, né, e como é essa topografia, se é uma área de planície, se é uma área de planalto, se é uma área, né, litorânea, se é uma área que está mais para o interior, tá? A função está relacionado, né, à atividade que é exercida nessa cidade, principalmente, né? Por exemplo, você pega aí Cabo Frio e Rio das Ostras, aqui na região litorânea do Rio de Janeiro, né, que são cidades turísticas. Você pega, por exemplo, Santo André, né, São Bernardo, Campinas, que são cidades com uma função, né, industrial muito forte. Então, isso vai de caso a caso. E temos a última aí, que é a origem, tá, gente? Que pode ser planejada e espontânea. Normalmente, cidades de origem planejada é muito comum você ver em países, né, mais ricos, desenvolvidos. Cheguei a comentar isso com vocês lá no início do vídeo, né, que são cidades que tiveram tempo para poder planejar o seu crescimento, né? E normalmente nas cidades, né, com uma origem espontânea, você encontra mais em países mais pobres, subdesenvolvidos, onde são cidades onde que não tiveram esse planejamento adequado. Né? Então quer dizer que nas cidades espontâneas é impossível ter um planejamento? Não, pode sim. Dentro das áreas, né, de crescimento espontâneo, pode haver sim áreas planejadas. Te dou um exemplo, né? A cidade do Rio de Janeiro, você tem ali o bairro do Barra da Tijuca, né? Um mega bairro, mas foi um bairro, né, que foi desenvolvido e estruturado de forma planejada. Porém, né, quais são as pessoas que têm um acesso? Para quem foi planejado? Você pega também a zona sul, né, da cidade do Rio de Janeiro, tá? E também é uma área que foi planejada, né? E planejada para quem? Né? Serve de moradia a quem? Então, gente, hoje eu encerro essa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida pode me procurar. Grande beijo.